Oi, gente! Eu sou Letícia Dias e hoje eu vim explicar um pouco sobre socialismo utópico para vocês. Bom, primeiro para a gente contextualizar, o socialismo utópico ele surgiu no século XIX, durante a Segunda Revolução Industrial. E nós sabemos que durante essa revolução, dentro das fábricas e das indústrias, praticamente não existiam leis trabalhistas, ou seja, os trabalhadores eram expostos a extremas horas de trabalhos, mais de 20 horas por dia, as situações, as condições totalmente precárias, crianças e mulheres trabalhando pesado, algumas crianças tinham até parte de seus membros decepados, então assim, eram condições desumanas, né? E esses socialistas utópicos, eles vieram para tentar resolver esse problema. Para começar a falar sobre o socialismo utópico, eu gostaria de definir o termo utopia. E para isso eu gosto muito de relembrar a obra de um autor, Thomas More, a obra chama Utopia, que retrata uma sociedade perfeita, isenta de conflitos. Então, basicamente, o conceito de utopia é isso, é uma sociedade inalcançável, perfeita, idealizada e completamente imaginária. E como eu disse, o socialismo utópico ele vem para tentar melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Eu vou falar aqui sobre 3 socialistas que foram os que tiveram mais visibilidade, né, os considerados mais importantes, porque suas ideias eram bastante semelhantes e eles visavam a cooperação, a harmonia social para conseguir melhorar o contexto daquela sociedade e, consequentemente, a economia. Bom, e o primeiro socialista utópico que eu irei falar é o Charles Fourier. O que ele defendia? Ele defendia a criação de falancérios dentro da Europa. E o que seriam esses falancérios? Seriam pequenas comunidades cooperativas e independentes entre si, sem uma centralização de poder ali dentro delas. Então, seria uma troca de experiência, né, entre os trabalhadores e eles iriam fazer de acordo com o que necessitavam, sem ninguém mandar, sem ninguém se impor sobre outra pessoa, seria realmente uma cooperação, uma coisa mais harmônica, e iriam realmente trabalhar, fazer os produtos, as coisas com a necessidade, com a demanda. E por que essa ideia, né, essa teoria, esse pensador é considerado um socialista utópico? Porque como que esse falancério iria se desenvolver sem uma pessoa fiscalizando, uma pessoa colocando ordem, né, realmente. Então ele foi considerado esse socialista utópico por ter essa ideia praticamente inalcançável. E o outro socialista utópico que eu tenho a falar é o Robert Owen. Ele se diferencia um pouco do Charles Fourier porque ele já emergia de uma classe mais rica. E os demais pensadores que virão até criticam, né, estranham isso, porque o que o Robert Owen defendia? Ele defendia a melhoria das leis trabalhistas, das condições de trabalho. Eu anotei aqui, ele defendia uma consciência mais humanista, a redução de jornada dos seus operários para aumentar a sua produtividade, aumento dos salários, melhores condições, né, do ambiente de trabalho, a construção de creches e escolas para os filhos dos trabalhadores e também abolia a propriedade privada. Só que por que ele foi bastante criticado posteriormente? Porque como ele já emergia de uma classe mais rica, ele não estava interessado em melhorar as condições de trabalho, em melhorar as condições para os trabalhadores, para a vida dos trabalhadores. Ele estava preocupado com a produção. Por quê? Com trabalhadores cansados, exaustos, muitas vezes doentes pelas precárias condições de trabalho, eles não conseguiam render, não conseguiam entregar um trabalho bem feito, um trabalho rápido, por conta dessas condições de saúde, né? Então, o Robert Owen, ele defende essas melhorias, mas não preocupado com a saúde dos trabalhadores, e sim com a economia, com a produção. Ele sempre visava a produção, a alta de produção. Por isso que ele estava querendo, né, todas essas mudanças. E o terceiro e último socialista utópico que eu irei falar é o Saint-Simon, ou Saint-Simon.
Bom, o Saint-Simon, ele criticava bastante o processo da Revolução Francesa em sua parte sangrenta, porque foi um movimento muito complicado, conturbado, muitas violências, principalmente, né, no período do terror. Então ele criticava muito esse processo violento. E o que ele defendia? Ele defendia que as fábricas e as indústrias deveriam ser coordenadas por todas as pessoas, pelos banqueiros, pelos trabalhadores, pelos patrões. Ele sugeria essa união em que todos comandavam juntos. Mas, logicamente, isso não funcionaria, né? Porque os patrões não iam gostar que os banqueiros mandassem, vamos dizer assim. Não ia gostar que o próprio trabalhador, que para quem trabalha para ele, né, mandasse também. Então, é uma ideia totalmente utópica, não teria condições, né, de ser posta em prática naquela época e muito provavelmente hoje em dia também não. Ele também não gostaria de presença de ociosos, era contra a exploração do trabalho, também abrangia algumas ideias do catolicismo e do calvinismo, tinha uma base mais racional, mais progressista e defendia um mundo mais justo. Bom, e foi isso. Tentei explicar, resumir, né, o que foi o socialismo utópico. Nesse vídeo ainda vocês vão ver o socialismo científico, que criticava completamente o socialismo utópico, principalmente por Karl Marx e Engels. Então, eles criticavam essa sociedade idealizada, imaginária, totalmente impossível, e por isso que ele é considerado utópico. Agora eu vou falar do socialismo científico. Foram os socialistas científicos que denominaram os utópicos de utópicos. Por quê? Utopia significa algo perfeito, mas a ideia deles era inalcançável. Eles acreditavam que as ideias deles, né, socialistas, elas iam acontecer com base na boa vontade da população, da sociedade de mudar. Mas isso, né, a gente sabe que não é possível. Então, os científicos falaram que essa ideia era uma utopia, algo perfeito, porém inalcançável. Daí o nome de socialistas utópicos. Agora, no científico, eles ainda eram socialistas, mas eles tinham um plano diferente de chegar no seu objetivo. Eles acreditavam que era por meio de uma revolução, não era da noite para o dia ou simplesmente só baseado na boa vontade. Eles acreditavam que era por meio da revolução que eles iam chegar onde eles queriam. Eles acreditavam também na revolução do proletariado, dos operários, dos menos favorecidos. Não, eles eram contra também, não queriam capitalismo e eles queriam entender o que era para aí sim poder superá-lo. Eles também não queriam propriedade privada. Agora vamos falar do Karl Marx, um dos socialistas científicos mais conhecidos e mais importantes. Essa fase dele também foi chamada de marxismo. O que ele falava? Ele era contra a diferença de classes, ele era a favor do domínio do proletariado. Ele também falava sobre a diferença entre infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura era a economia, superestrutura a organização da sociedade. E isso ele falava que fazia parte dos modos de produção. Ele também falava e ia contra, né, a luta de classes e a mais-valia. E o que era isso? Era a burguesia acima de todos aqueles que trabalhavam, acima do proletariado, dos operários. Então, o dinheiro, os operários, proletariado, trabalhava duro e tudo, tinha péssimas condições de vida e o dinheiro todo que eles ali estavam trabalhando para ter aquele dinheiro só era visto pela burguesia. Então, havia essa luta de classe entre burguesia e proletariado e a mais-valia, porque todo o trabalho que o proletariado tinha, mais valia o dinheiro para a burguesia. O proletariado não via aquele dinheiro todo que ele que estava produzindo. Então, o Karl Marx ele queria que o proletariado se sobressaísse e fizesse uma revolução para mudar isso, que eles não ficassem simplesmente aceitando a burguesia estar ali tomando e pegando e adquirindo e usando todo aquele dinheiro. Oi, gente, eu vim falar quem foi o Engels. O Engels ele foi um filósofo comunista e pensador alemão do século XIX. Ele foi conhecido principalmente por trabalhar com Karl Marx, e os dois juntos criaram o marxismo. Engels acreditava que a história da humanidade sempre foi marcada por uma luta de classes sociais. Engels acreditava que a história da humanidade sempre foi marcada por uma luta de classes sociais, principalmente pelos ricos e os trabalhadores.
Ele achava que o capitalismo atrapalhava os trabalhadores e achava que isso tinha que mudar. Uma das principais obras que o Engels escreveu com Marx foi o Manifesto Comunista, em 1848. Além disso, o Engels também escreveu uma obra sozinho que chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Lá mostra a vida difícil dos operários durante a Revolução Industrial. Depois que o Marx morreu, o Engels ele continuou o trabalho dos dois, terminando os textos inacabados que o Marx tinha deixado. Então, resumindo, o Engels foi um dos grandes nomes do pensamento socialista, porque ele queria uma sociedade mais justa, sem diferença entre os ricos e os pobres. Eu vou falar um pouco sobre o comunismo. O comunismo é a ideia de que em uma sociedade tudo seria dividido igualmente entre as pessoas. Então não iria existir ricos nem pobres e também não iria existir alguém ser dono de terras ou de uma empresa, porque ia ser tudo de todo mundo. Esse sistema foi criado pelo Karl Marx e pelo Engels no século XIX e eles falavam que ao longo da história sempre existiu uma luta entre os ricos e os pobres e que o comunismo viria para acabar com essa luta e com essas desigualdades. A ideia é que as pessoas iriam trabalhar de acordo com a capacidade delas e iriam receber de acordo com as necessidades delas. Mas Karl Marx falava que para isso acontecer, para esse sistema acontecer, antes teria que acontecer o socialismo, onde o Estado iria controlar os meios de produção, para depois vir o comunismo, onde nem existiria mais o Estado. Alguns países tentaram aplicar esse sistema e essas ideias, como por exemplo a União Soviética, Cuba e China, mas acabou virando uma ditadura e não aconteceu essa ideia de igualdade que Marx queria. Bom, vamos falar agora sobre o socialismo e o comunismo atualmente na sociedade. Vamos começar pelo socialismo. O socialismo atualmente na sociedade, ele atua de várias formas, como Bolsa Família, sistema da saúde, bolsas em universidades, cota nas universidades. Também tem Minha Casa Minha Vida, onde o governo ali está ajudando realmente a população. E, por exemplo, aqui no Brasil tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo são esses, né, que tem muitas coisas ali ajudando realmente a sociedade que precisa, né? Só que também pelo lado negativo tem onde a gente vê várias pessoas morando em ruas, várias pessoas ali que necessitam de ajuda e que realmente não são ajudadas. Então, a gente aqui, por exemplo, no Brasil mesmo, tem vários pontos positivos e negativos, que são esses que eu falei. E ele atua muito aqui, atualmente, na sociedade. Igual eu falei, tem a Bolsa Família, né, onde ajuda as pessoas hoje em dia. Então, em vista de antigamente, hoje ele atua muito, muito mesmo na sociedade, apesar dos lados negativos. Bom, vamos falar sobre o lado comunista agora, atualmente no Brasil. Ele é bem diferente do lado socialista, do lado do socialismo, porque o lado comunista hoje em dia, ele atua bem menos que antigamente. Hoje em dia ele atua só em alguns países e mesmo assim, nos outros países ele não atua 100% completo ali, sabe? Hoje em dia, o comunista, ele abrange várias partes políticas, vários momentos sociais, onde ele procura por um mundo mais justo e um lado ali igualitário, sabe? Só que não tanto assim como antigamente. Antigamente, ele realmente procurava um mundo mais amplo, um lado de políticas públicas mais afetivos, movimentos sociais, enfim, defendia mais a igualdade. Hoje em dia ele não atua tanto nisso, pois, igual eu falei, ele normalmente tá atuando só em alguns países, assim mais como a China. E é isso.